Salve, salve nação! O Flamengo segue em busca de alternativas para o meio-campo e as movimentações no mercado seguem quentes. Então já chega deixando o like e se inscreve porque aqui você fica atualizado todos os dias com as principais notícias do Mengão. Tamo junto e vamos Flamengo! O meio-campista Charles Alcaraz, contratado em 2024 como uma das aquisições mais caras da história do futebol brasileiro, não correspondeu às expectativas no Flamengo e foi emprestado ao Everton, da Inglaterra, nesta temporada, com uma cláusula de compra. Na última segunda-feira, 24, surgiu uma informação relevante sobre a situação do jogador. Foi revelado que os ingleses decidiram acionar a cláusula de compra para adquirir Alcaraz em definitivo. No entanto, poucas horas depois, foi esclarecido que o atleta ainda segue vinculado ao Flamengo e que a cláusula só poderia ser ativada após o cumprimento de algumas metas, de acordo com o jornalista Fabrício Romano. Mais tarde, o próprio clube carioca se posicionou sobre o caso. O jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra no YouTube, realizou uma apuração sobre o assunto, conversando com pessoas internas do Flamengo. Ele destacou que falou com mais de uma fonte, e em vídeo publicado, afirmou que o clube carioca não foi informado pelo Everton ou por qualquer outra parte sobre a ativação da cláusula. Conforme mencionado por Romano, os ingleses aguardariam a conclusão de mais 5 jogos antes de tomar uma decisão definitiva. Dessa forma, o futuro de Alcaraz no Everton segue indefinido. Recentemente, surgiu a possibilidade de o jogador retornar ao Flamengo e ser uma opção para o Super Mundial de Clubes no meio do ano, mas essa hipótese é considerada improvável. Enquanto isso, o time de Filipe Luís segue firme na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, buscando começar a competição com o pé direito. Substituto de Arrascaeta no Super Mundial de Clubes pode ser jovem promessa. O portal Transferfeed revelou que o Flamengo é um dos clubes interessados na contratação do jovem brasileiro Luís Guilherme, que está deixando o West Ham. O site Somos Fanáticos também informou que o Mengão figura em uma lista de interessados, ao lado de Napoli e Atlético de Madrid. A chegada do jogador é vista com bons olhos pelo técnico Filipe Luís, que acredita que pode ajudar Luís a se desenvolver após sua experiência no futebol europeu. No entanto, ainda não há negociações em andamento com nenhum outro clube. O Flamengo apenas acompanha de perto a situação e está ciente de que o Shakhtar Donetsk também está na disputa. Os ucranianos estariam dispostos a adquirir o jogador, mas por um valor bem abaixo dos 23 milhões de euros pagos pelos ingleses para contratar o ex-companheiro de Endrick no Palmeiras. A intenção do Flamengo é avaliar a vontade do atleta e os valores envolvidos no negócio antes de dar qualquer passo à frente. Vale lembrar que o clube também está em busca de uma opção para substituir Arrascaeta, que sofreu uma lesão recentemente. Com 19 anos, Luís Guilherme é formado nas categorias de base do Palmeiras e foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar no time inglês, acumulando apenas 8 jogos pela equipe principal, sem registrar nenhum gol. Além disso, ele disputou uma partida pelo time Sub-21, mas não tem conseguido sequência de jogos, principalmente na Premier League. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, após mais uma lesão de Arrascaeta e a venda de Carlos Alcaraz ao Everton, o Flamengo passou a priorizar a contratação de um meia-armador para a próxima janela de transferências, com a intenção de ter o jogador pronto para o Super Mundial de Clubes. Lesão de Arrascaeta preocupa para a sequência de jogos. Arrascaeta foi chamado pela seleção uruguaia para participar dessa data FIFA. Destaque do Flamengo de Filipe Luís, o meio-campista esteve entre os convocados e começou entre os titulares na primeira partida, contra a Argentina. Entretanto, ainda num grau tempo da partida, o uruguaio sentiu uma lesão muscular. Após a realização dos exames, foi confirmada uma contusão no adutor da coxa direita. Portanto, já na segunda-feira, 24, o rubro-negro ligou o sinal de alerta. Antes mesmo do começo da partida contra a seleção argentina, de Arrascaeta pediu uma massagem na coxa direita e também utilizou spray. Mesmo assim, o atleta do Flamengo seguiu em campo. Agora, Filipe Luís possui um problema para o Campeonato Brasileiro Série A de 2025. De acordo com informação divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, Arrascaeta está fora da estreia do Flamengo no Brasileirão Série A. O meio-campista retorna ao Rio de Janeiro na segunda-feira, mas se reapresenta no Ninho do Urubu na terça-feira. Apesar de não ser uma lesão mais grave, que poderia deixá-lo longe dos gramados por um longo período, o camisa 10 do rubro-negro ficará um tempo fora. Até o momento, não foi divulgada uma data para o retorno do jogador de 30 anos. Porém, uma notícia boa é a de que o treinador Filipe Luís espera contar com o atacante Bruno Henrique para o início do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís espera contar com Bruno Henrique embalado após a conquista do Campeonato Carioca. O Flamengo volta aos treinos no CT Ninho do Urubu nesta semana.
O mais querido segue tratando como prioridade o retorno de Bruno Henrique. Dessa forma, Filipe Luís espera contar com o atacante para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se recuperando fisicamente, ídolo rubro-negro receberá atenção especial nesta semana. Segundo informações divulgadas pelo Flamengo, Filipe Luís irá comandar 5 atividades até o sábado. De acordo com a programação do clube para o início do Brasileirão, o elenco rubro-negro terá atividades todos os dias, na parte da tarde. Aproveitando a data FIFA para recuperar fisicamente o elenco, a comissão técnica terá a semana livre para trabalhar. É válido lembrar que 8 atletas foram convocados para disputar as eliminatórias: Arrascaeta, Alex Sandro, De La Cruz, Gerson, Léo Ortiz, Plata, Varela e Wesley. Entre os atletas que estão no departamento médico, a boa notícia fica por conta de Pedro. Avançando na recuperação, o centroavante rubro-negro tem trabalhado com bola, recuperando o condicionamento físico para estar 100% disponível. O Flamengo é um dos clubes mais ricos do futebol sul-americano e, desde 2019, a torcida se acostumou com grandes contratações, um elenco super estrelado e tudo mais. Com Marcos Braz, era no mínimo uma novela a cada janela de transferências. Apesar de alguns erros, Braz foi importante na chegada de muitos jogadores que fizeram história no clube. Com a mudança na diretoria, a nação ficou na expectativa se os moldes de contratações seriam os mesmos ou se haveria alguma mudança. José Botto é totalmente diferente do ex-VP de futebol. Ele é do perfil muito menos midiático, gosta de buscar jogadores que realmente se encaixem dentro do estilo de jogo do Flamengo e não fecha com jogador para vender camisas ou fazer somente marketing. Filipe Luís tem uma relação muito estreitada com Botto. Bap, presidente do Fla, também não costuma aparecer muito no ninho do urubu, algo que Landim fazia bastante e deixava tudo a cargo do departamento de futebol. Pois bem, apesar de não precisar pagar valores para o Arsenal, o jogador receberá luvas, bonificações pela assinatura de contrato, direitos de imagem e tudo mais. Ao todo, Jorginho receberá praticamente 14 milhões de euros, 87,3 milhões de reais, para jogar no Mengão.